Em 1560, a esposa de um nobre inglês é encontrada morta misteriosamente. Mas ela não era uma dona de casa elizabetana comum. Era Amy Robsart, esposa de Robert Dudley, conhecido como amante de Elizabeth I, a poderosa e célebre Rainha Virgem. Robert Dudley era um homem muito bonito e encantador, e Elizabeth gostava profundamente dele. Os embaixadores estão dizendo que a rainha visita Robert Dudley em seus aposentos de dia e de noite. Teria Dudley chegado ao ponto de matar a esposa Amy Robsart para estar com a rainha? E poderia a rainha ser uma cúmplice? Ou foi apenas um acidente infeliz? É uma teoria quase ridícula. Usando novas evidências e modernas técnicas de investigação, nós abrimos os arquivos confidenciais de Elizabeth, a Rainha Virgem. Arquivos confidenciais. Elizabeth I, a Rainha Virgem. 7 de setembro de 1560. É o 27º aniversário da Rainha Elizabeth I. Ela detém a coroa britânica há apenas 2 anos. Embora muitos a apoiem, outros questionam a ideia de uma mulher em posição de tal poder. Rumores atormentam Elizabeth, porque, para a inquietação do país e de sua corte, ela permanece sem se casar. A especialista elizabetana Sarah Gristwood explica. Não há nada além de cartas de embaixadores, memorandos do Conselho, apelos do Parlamento. Case-se, assegure a sucessão, produza um herdeiro. O círculo íntimo da rainha, o conselho privado, é composto de 19 homens, à testa do qual está William Cecil, o conselheiro de maior confiança da rainha. Cecil, como secretário de Estado, é o mais chegado de todos. O mais importante, o homem que faz funcionar as engrenagens. Mas, por mais que o incomode, outro homem tem os ouvidos da rainha e, dizem alguns, seu coração. Robert Dudley. Bert Fields é advogado e ávido historiador. Cecil provavelmente despreza Dudley, que, por sua vez, menospreza Cecil. Quando subiu ao trono, a rainha nomeou Dudley para a invejável posição de mestre do cavalo. Ser o mestre do cavalo não parece muito grandioso, e seus inimigos zombavam por ele ser o guardião do cavalo da rainha. Mas isso proporcionava uma importante proximidade da monarca. Era Robert que ia ao seu lado direito quando ela saía para caçar, o que acontecia quase todos os dias. Ele cavalgou logo atrás dela quando ela entrou formalmente na cidade de Londres, o mesmo acontecendo quando ela foi coroada rainha. Em termos de corte, Robert estava feito. E isso incomodava muitos outros que se sentiam com mais direito de estar perto dela, fossem homens como Cecil ou outros da velha nobreza real. Elizabeth e Dudley são tão próximos que há rumores de que se trata de muito mais que amizade. Ele é o clássico alto, moreno e bonito. Seus inimigos o chamam de cigano por causa de sua pele escura. Apenas 6 meses após a subida ao trono, os embaixadores estão dizendo que a rainha visita Robert Dudley à noite e durante o dia em seus aposentos. Mas Elizabeth não poderá se casar com Dudley por causa de um fato inconveniente. Ele já é casado. Carol Levine é professora de História na Universidade de Nebraska. Seria um grande escândalo se Robert Dudley se divorciasse da esposa Amy para se casar com a rainha. Não era uma impossibilidade, mas certamente seria uma ação questionável por parte dele. Desde que Elizabeth subiu ao trono, Dudley raramente vê a esposa, pois vive no palácio com a rainha. Agora que Dudley conseguiu uma importante posição na corte e está romanticamente envolvido com a rainha, ele não tem muito tempo para a pobre Amy Robsart.
que ele vê talvez a cada 6 meses. Amy gostaria de acreditar que isso se deve aos deveres do marido, mas provavelmente ela é inteligente o bastante para perceber que é algo mais que o mantém na corte. Dudley encontrou um novo lar com a rainha e ele e Amy nunca montaram uma casa permanente. O que é incomum sobre Robert Dudley e Amy é que eles não tinham uma casa juntos. E a partir de quando Elizabeth subiu ao trono, Amy passou a morar de casa em casa. Ela estava vivendo na casa de alguém em Warwickshire e poucos meses antes de seu falecimento foi para Cumnor Place, a 8 quilômetros de Oxford, sendo que lá ela encontrou a morte. Em 8 de setembro de 1560, o corpo sem vida de Amy foi encontrado ao pé de uma escadaria em Cumnor Place. Há mais de 450 anos, como Amy encontrou seu destino permanece um mistério. Um dos homens de Dudley vai imediatamente dizer a ele o que aconteceu. Dada a conveniência da morte de Amy para Elizabeth e Robert Dudley, as suspeitas surgem e os rumores se espalham. O legista no local decide que é necessária uma investigação completa. É tentador dizer que Amy morreu porque quebrou o pescoço ao cair de uma escada. Porém, é mais preciso dizer que ela foi encontrada ao pé da escada com o pescoço quebrado. E não há nada na medicina forense do século XVI que possa dizer exatamente como. Essa é a pergunta que vale muito dinheiro. Por fim, o veredito do júri é morte acidental. Eles decidem que ela morreu ao quebrar o pescoço caindo da escadaria. Mas, apesar do veredito, o escândalo é grande. William Cecil imediatamente tira vantagem da situação e começa a espalhar boatos sobre Dudley e a rainha. Ele precisa atacar enquanto o ferro ainda está quente. Se souber agir, Cecil poderá manchar o nome de Dudley para sempre. Os elisabetanos estão cientes dos efeitos, como todos na ala oeste. Cecil parece estar sugerindo que há algo suspeito sobre a morte. Temos de imaginar se Cecil está satisfazendo sua faceta de relações públicas. Robert Dudley começa a escrever cartas. Quando Robert Dudley soube que sua esposa havia sido encontrada morta ao pé de uma escadaria, ele age, se acreditarmos nas cópias das cartas que temos, como um homem muito inocente. Ele diz que quer o assunto cuidadosamente investigado e insiste em um inquérito efetivo do legista. Rose Drew é médica antropóloga da Universidade de York. Um pescoço quebrado é uma lesão muito grave. É grave seu impacto sobre a medula espinal. Não é preciso partir um osso ao meio para alguém se tornar paralítico ou morrer. Pode ser suficiente mover o mecanismo, o sistema ou o que sustenta a medula espinal. Se for bastante grave, poderá haver o que chamamos de interrupção completa da medula espinal, e isso causará a morte instantânea. Usando técnicas investigativas modernas, o investigador aposentado da Polícia Metropolitana Peter Blaxley tentará descobrir se o veredito de morte acidental estava correto. Através dos séculos, as pessoas especularam sobre a morte de Amy. E eu diria que chegaram a conclusões convenientes que se encaixavam às suas teorias. Entretanto, como ex-investigador de homicídios, só estou interessado na busca da verdade. Para descobrir como Amy morreu, temos de tratar da cena do crime. Cumnor Place, onde o corpo dela foi encontrado, foi demolido em 1810. Por sorte, para a nossa investigação, Samuel Lissons, arquiteto talentoso e conhecido na época, desenhou o prédio antes que ele fosse destruído. Esta é uma representação de Cumnor Place, a casa de Amy. Ela tem 2 andares, o térreo e o primeiro andar. E as escadas ao pé das quais Amy foi achada ficava neste canto da construção. Lissons também desenhou aquelas escadas em 1805 em uma pesquisa da área. É quase certo que as escadas eram feitas de pedra.
Aqui está um modelo do lance de escada em Cumnor Place. Podemos ver o topo aqui, como ela desce, e virando, podemos ver as escadas ao pé das quais Amy foi encontrada. Peter veio para Harrow, perto de Londres, para ver uma escadaria que se encaixa ao layout da seção mais baixa das escadas em Cumnor Place. Evidentemente, isto não é Cumnor Place, mas achamos uma escada similar em dimensões e na forma como vai para o chão. Vamos então considerar. A morte de Amy foi um trágico acidente? Teria ela caído de uma altura de 1 metro, 1,5 metros, tropeçado nos 5 degraus e infelizmente morrido ao chegar lá embaixo? A altura não era muita e ela era jovem, poderia ter tentado não se machucar. Acho que uma moça como ela teria de ser incrivelmente sem sorte para tropeçar e cair por poucos degraus. Eu descarto totalmente a teoria de acidente. A morte por uma queda assim aconteceria talvez se os ossos de Amy fossem mais fracos do que o normal. Embaixadores haviam reportado que Amy estava com uma doença no seio e podemos presumir que era câncer de mama. Se Amy tinha câncer de mama, as células de seu tumor podem ter afetado os ossos de sua coluna. Quando o câncer se espalha, ele causa a erosão das vértebras. Quando se tem câncer do tecido mole, a massa tumoral causa erosão para criar mais espaço para si. O câncer remove o osso trabecular ou esponjoso no centro da vértebra. Ele deixa um grande espaço e apenas a casca do osso em volta dele, que fica preparado para ceder. Se tudo estiver bem, se você cair ou se machucar, não quebrará o seu pescoço. Mas se as vértebras estiverem enfraquecidas porque parte delas foi removida ou estiverem ocas devido a um tumor, isso tornaria toda a estrutura mais fraca. Os ossos afetados por câncer definitivamente não são tão fortes quanto ossos saudáveis, mas se enfraqueceriam o suficiente para serem esmagados, causando a morte de Amy. Primeiro pegaremos ossos normais do pescoço, e neste caso estou usando ossos de carneiro, e poremos sobre ele o peso equivalente ao da cabeça humana, que é de 4,5 kg a 5 kg. Este pesa 4,4 kg. Vamos tentar reproduzir algumas das lesões que podem ser causadas dentro de uma vértebra com células tumorais, criando perda óssea. Vou fazer buracos para representar isso. Muito bem, eu tornei oca uma das vértebras e vamos ver se, quando eu puser a cabeça no pescoço e ela cair da escada, essas vértebras enfraquecidas pela atividade tumoral tendem a se quebrar. Vamos representar o golpe na cabeça. Não podemos fazer essa montagem bater na parede, por isso, vamos fazer com que a parede bata nela. Como podem ver, esta falhou. Agora, essas vértebras de carneiro são maiores. O osso é muito mais denso do que o osso humano. Mas se Amy tinha câncer corroendo suas vértebras, uma queda da escada pode ter quebrado seu pescoço. É possível, então, que a morte de Amy tenha sido um acidente. Mas outras evidências sugerem que uma investigação mais profunda é requerida. Em 2007, o relatório original do legista sobre a morte de Amy foi descoberto nos arquivos nacionais. Ele revela que, além do pescoço quebrado, havia 2 lacerações profundas em sua cabeça. Em anos recentes, o relatório do legista apareceu e é fantástico. É o documento mais confiável e nos dá uma pista muito significativa. No relatório do legista está claramente escrito que Amy tinha 2 cortes na cabeça. Um com 4 centímetros de profundidade e outro com 1 centímetro. Uma lesão que penetra na cabeça a uma profundidade de 4 centímetros causa um trauma cerebral significativo e é extremamente provável que seja fatal.
Mas teria de ser um conjunto de circunstâncias muito infeliz e quase conveniente demais para ser verdade, para que Amy se machucasse assim e morresse, de um tropeço ou de suicídio. Exames periciais sugerem que essas lesões profundas na cabeça podem ser o resultado de golpes intencionais. Eu não acredito que tenha sido acidente. Para mim, foi assassinato. As duas lesões na cabeça são importantes. Terá a primeira falhado pegando de raspão? Sabemos que só penetrou a uma profundidade de 1 centímetro. Eu não ia querer um ferimento assim, mas talvez não tenha sido suficiente para a pessoa que queria matar Amy. Então houve um segundo golpe. Porque eles não a queriam um pouquinho morta, mas morta de verdade. O segundo golpe penetrou 4 centímetros em seu cérebro e foi um ferimento fatal. Foi o que matou Amy. Peter Blaxley está convencido de que foi isso que aconteceu a Amy Robsart. Mas se foi homicídio, quem foi o culpado? Robert Dudley? William Cecil? Poderia ter sido a própria Elizabeth? Cada um deles tinha um motivo claro. Mas quem arriscaria sujar as mãos no sangue de Amy? Elizabeth é a mulher mais poderosa da Europa. Seu pai, Henrique VIII, teve 6 esposas e ordenou a decapitação de 2 delas para ter o caminho livre para se casar com outra. Elizabeth está claramente apaixonada por Dudley. Se ela o queria para marido, talvez o assassinato fosse um preço pequeno a pagar. Sabemos pela carta do embaixador espanhol que, em dado momento, Elizabeth, estranhamente, voltou de uma caçada e disse a ele que a esposa de Robert estava morta ou estava para morrer. Mas a sincronia não está muito clara. Pode ter sido no dia ou um dia depois que Elizabeth teria sabido da morte de Amy, mas não se decidira a comentar o fato. Elizabeth não está então livre de suspeita. Ela faz uma declaração formal sobre a morte de Amy 3 dias após a ocorrência. Eu acredito que Elizabeth jamais teria se permitido ser cúmplice da morte de Amy Robsart. Isso a teria posto em risco e ao trono. E não há nada no caráter de Elizabeth que sugira que ela pudesse fazer tal coisa. E a escolha óbvia? Robert Dudley. Durante séculos, todos consideravam Robert Dudley como a possibilidade mais provável. Mas contra isso temos as cartas escritas por ele, que são totalmente cheias de choque e estupefação. E a menos que essas cartas sejam um blefe, ele ficou perplexo pelo ocorrido. Então, temos a questão de assassinato por outra pessoa. Isso nos deixa com William Cecil. Se as pessoas pensassem que Amy fora assassinada e Dudley ou Elizabeth fossem implicados, as coisas estariam a favor dele. Cecil tinha um bom motivo para querer que Amy, se tivesse de morrer, morresse escandalosamente. O motivo era o melhor possível. Antes, ele estava em baixa e Robert Dudley em alta. Ele fora mandado para o norte em uma missão e estava falando em se aposentar. De repente, Amy está morta de forma escandalosa. E Cecil volta ao convívio da rainha enquanto que Robert Dudley é afastado da corte. Há motivos para Cecil e Dudley serem suspeitos. A nobreza, porém, não gostava de sujar as mãos e seu pessoal era muito leal. Alguns diriam que até demais. Há outra possibilidade. A de que, no descuido de um momento, Elizabeth ou Dudley
podem ter dito: alguém poderia nos livrar dessa mulher problemática? E quem ouviu pode ter pensado que seria um dever para com a rainha ou Dudley. E matou Amy Robsart. Esses empregados eram totalmente dedicados aos interesses de seus amos, porque estes lhes davam uma carona em sua ascensão. Subindo, Robert Dudley os levava juntos. Quem sabe um deles decidiu dar uma mãozinha. Talvez alguns empregados ambiciosos tenham visitado Amy naquele dia fatídico. Peter Bleksley acha que foi exatamente isso que aconteceu. Alguém com um bom motivo a queria morta, e foi bem sucedido. Muito conveniente. Serviu a todos. A Dudley, a rainha, a todos os seus amigos e seguidores. Só não serviu à pobre Amy. Mas, como veremos, não serviu a Elizabeth ou a Dudley. Embora jamais saibamos como foi exatamente que Amy Robsart morreu, sua morte selou o destino de Elizabeth e Dudley. Com tantos boatos sobre a morte dela, os dois não podiam se casar. Talvez esse seja o fim trágico. Acredito que eles se amavam, mas jamais realizaram esse amor. Elizabeth e Robert foram íntimos até a morte dele, muitos anos depois. Foram 15 anos até que ele se casou com outra, para a enorme fúria de Elizabeth. E mesmo quando Robert morreu, em 1588, poucas semanas após a vitória da Grande Armada, um embaixador relatou que Elizabeth se trancou em seus aposentos, imersa em tristeza. Seus conselheiros tiveram de arrombar a porta. Foi uma história de amor que durou muito, qualquer que tenha sido a parte que a morte de Amy teve nela. A rainha permaneceu sem se casar, uma rainha virgem até sua morte, quando uma carta foi descoberta bem dobrada em uma caixa de prata ao lado de sua cama. Ela a havia guardado por mais de 15 anos e em sua própria caligrafia lê-se a última carta dele. A carta é assinada por Robert Dudley, o mais humilde e obediente dos servos de Vossa Majestade. A morte de Amy pode ou não ter impedido o casamento dos dois, mas não impediu que este fosse um dos mais duráveis casos de amor da história. Versão Marshmallow São Paulo.